Solicitação de tradução e adaptação cultural para o texto. Luciana abriu o e-mail com um aperto no coração. A linha de assunto parecia mais uma chamada de aventura do que uma simples solicitação de trabalho. Tradução urgente de manuscrito antigo. Segredos de uma civilização perdida. Seus olhos se arregalaram ao ler a descrição do projeto, que falava sobre uma revelação histórica capaz de mudar tudo. Daquelas palavras brotava uma sedução quase hipnótica, como se o manuscrito a chamasse, prometendo mistérios esquecidos. Ela se lembrou agora de sua avó, uma mulher que sempre falava em enigmas, em histórias que pareciam vir de um lugar longe, como se guardasse segredos de outra era. Você pode descobrir coisas surpreendentes nas páginas que poucos ousam ler, sua avó dizia. Luciana achou graça. E se aquele manuscrito fosse, de fato, uma chave para seu passado? A curiosidade cravou um nó em sua garganta. Os dias chuvosos de outono em São Paulo criaram um clima pesado, que reflete. Mas era uma frase em particular que a fez parar. A verdade reside na linhagem de quem lê. Um arrepio percorreu sua espinha. Seria isso uma pista? Ou apenas a consequência de semanas de trabalho intensivo? No fundo, algo lhe dizia que havia mais ali. Naquela noite, enquanto as gotas de chuva tamborilavam nas janelas, Luciana começou a ter sonhos. Sonhos vívidos, onde a cidade perdida se erguia majestosa ao seu redor, envolvendo-a em seus sussurros. Ela via rostos familiares, mas não conseguia identificar ninguém. Um pano de fundo de sombras dançava por trás dos rostos, criando um sentimento de algo muito mais profundo. Transtornada, decidiu fazer uma pausa na tradução e sair para arejar a mente. Foi quando avistou um estranho em uma esquina. Ele a observava, com um olhar penetrante e enigmático. O homem se aproximou, e suas palavras foram um golpe. Você não sabe o que está descobrindo, Luciana. Algumas verdades devem permanecer ocultas. Suas palavras cortaram a noite. O que ele sabia que ela ainda ignorava? A tensão cresceu como uma tempestade se formando no horizonte. Luciana voltou para casa, em meio aos pensamentos confusos. Quando abriu sua caixa de correio, um pacote chamou sua atenção. Dentro havia uma foto antiga de sua avó, em um local que parecia familiar, mas que ela nunca havia visto antes. O vento da mudança soprava forte e a pergunta ecoou em sua mente. Quem era realmente sua avó? E o que aquele manuscrito tinha a ver com sua história familiar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você? Luciana permaneceu olhando fixamente para a foto envelhecida de sua avó. A imagem, em preto e branco, trazia uma mulher que ela conhecia bem, mas o cenário atrás dela era um mistério. Era um lugar que ela não reconhecia, uma rua que nunca havia percorrido. Um frio percorreu sua espinha. Aquela foto era um pedaço do enigma que agora parecia encerrar mais segredos do que respostas. Então, uma batida na porta estremeceu o silêncio da noite. Luciana olhou para o relógio. Eram quase 2 da manhã. O coração disparou. Quem poderia ser? Medroso e intrigado, ela hesitou, mas não podia ignorar. Aproximou-se cautelosamente e espiou pela fresta. Um homem alto com um olhar sério e familiar aguardava do outro lado. O coração de Luciana apertou. Era Carlos, seu ex-namorado. O último contato deles havia sido há meses e as coisas terminaram mal. O que ele fazia ali? Ela respirou fundo e abriu a porta. Carlos,
O que você está fazendo aqui? A tensão no ar era palpável. Ele parecia nervoso. Seu olhar vagava, como se estivesse tentando encontrar as palavras. Luciana, eu preciso falar com você. É urgente. A voz dele estava tremendo. É importante sobre sua avó. O nó na garganta dela se apertou ainda mais. Sobre minha avó? O que tem a ver com isso? A mente de Luciana estava em chamas. Era como se um novo mistério estivesse prestes a se revelar. Eu descobri algumas coisas sobre o manuscrito, coisas que ela nunca te contou. E pode ser que você esteja em perigo. Carlos se aproximou, seu olhar fixo em Luciana, buscando alguma conexão. Ela estava envolvida em uma seita secreta, Luciana. Uma que buscava os segredos daquela civilização perdida que você está traduzindo. Os olhos de Luciana se arregalaram. O que você está dizendo? Isso é loucura! Não é loucura. Eu tenho provas. O que você encontrou não é apenas um manuscrito. É uma chave para algo muito maior. E há pessoas querendo isso. Pessoas que farão qualquer coisa para obtê-lo. Ele hesitou, o temor estampado em seu rosto. Alguns membros da seita estão determinados a apagá-la da história. E você? Você pode ser a próxima. A indignação se misturou ao medo. Como você sabe disso? O que mais você esconde de mim, Carlos? Ele suspirou, então seus olhos se sombrearam de tristeza. Você tem que entender, Luciana. Eu me envolvi com essas pessoas. Tentei sair, mas eles não deixaram. É por isso que eu terminei com você, para te proteger. A revelação a atingiu como um golpe. O odor da traição, que ela pensou ter deixado para trás, ressurgiu com força total. Mas havia algo mais forte. Ela teve uma súbita visão da cidade perdida, dos sussurros no manuscrito, e agora, dessa ligação misteriosa com sua avó. Então você estava me observando? Você conhece alguma coisa que eu não sei? Eu não sabia. Quando entrei em contato com eles, não sabia que sua avó era parte disso. Agora eles sabem que você possui o manuscrito, e eles terão seus olhos em você. Um tremor interrompeu suas palavras. Nesse exato momento, um estrondo ecoou na rua. A luz dos postes piscou e apagou. O silêncio profundo da noite se transformou em um grito do inesperado. Alguém se aproximava da porta, batendo furiosamente. O coração de Luciana parou. Medo e dúvida tomaram conta dela. Quem está lá? A voz dela falhou, quase perdida. Luciana, você precisa se esconder, Carlos gritou, mas já era tarde. A porta se abriu com uma força implacável. Era uma figura encapuzada, o rosto oculto na escuridão. O ar parou em seus pulmões, e então a verdade finalmente a atingiu. Tudo o que ela pensava saber sobre sua avó, sobre si mesma, estava prestes a desmoronar. Você não deveria ter começado essa busca, Luciana, disse a figura, enquanto a tensão vertiginosa envolvia o espaço. Agora você pertence a nós. Instintivamente, Luciana sentiu que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo, e a imagem da avó, da cidade perdida, tudo que era familiar se tornava arriscado. Ela não sabia se poderia confiar em Carlos ou no que sua avó tinha verdadeiramente escondido. O único fato que restava era que ela estava no centro de um jogo que mal começara, mas que poderia custar tudo. O mistério a envolvia como uma tempestade, e a pergunta ressoava em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade? A figura em o que sabia que poderia mudá-la para sempre. E frio que percorria sua espinha se intensificou. Carlos estava perto dela, mas não havia certeza se era proteção ou mais um enigma. Você não deveria ter começado essa busca, Luciana. A voz grave ressoou na noite. Agora você pertence a nós. A pressa em seus olhos era palpável enquanto seu coração disparava. A figura levantou a mão e uma luz ofuscante iluminou o lugar. Luciana virou a cabeça. Mas não havia como escapar do feixe.
E então, no brilho intenso, ela viu o que parecia um amuleto, cravado em uma corrente que pendia do pescoço da figura. Um símbolo familiar, o mesmo que estava no manuscrito, o mesmo que sua avó costumava usar. Você é um deles. Luciana gaguejou, mal conseguindo processar. Sim, e sua avó também era, Luciana. Você não entende o poder que possui. O tom da figura transbordava a urgência. Ela te protegia. O quê, minha avó? A confusão era demais. Uma onda de emoções subiu, enquanto Carlos tentava puxá-la para um lado, mas a força da figura era inabalável. Ela não te contou a verdade, mas você tem sangue dela. E isso a torna uma peça-chave. O que ela deixou para você não é só um manuscrito como qualquer outro. É uma herança, um legado. O semblante de Carlos mudou. Olhando para Luciana, seus olhos estavam cheios de algo. Raiva? Medo? Eu não sabia, Luciana. Você tinha que saber. As mentiras que ela te contou eram uma proteção, não fraude. A figura continuou, agora com mais fervor. Aquele manuscrito contém a chave para um poder ancestral, e o mundo inteiro quer isso. Eles estão chegando, e você é a próxima que eles buscarão. Nesse instante, um barulho ecoou detrás da porta. Pisadas pesadas. Alguém estava se aproximando. A figura olhou para trás, então se virou novamente para Luciana. A urgência tinha um timbre desesperado. Você precisa sair, agora. E Carlos, ele hesitava. Luciana, espera, o que podemos fazer? Não podemos deixar que isso aconteça. Fique fora disso, surgiu a voz da figura, cortante. Você não entende os riscos, ela não pode ficar aqui. Antes que Luciana pudesse responder, a porta foi arrombada. Era um grupo de homens encapuzados, entrando em turbilhão. A determinação em seus rostos transformava o ambiente. O ar estava carregado com uma tensão elétrica. Os olhos frios miravam Luciana. E em um instante, a imagem da avó dela surgiu em mente, ferida e pensa, como se tudo fosse uma armadilha. Vendida! Um dos homens gritou. Vocês dois saiam do caminho. Luciana, vamos! Carlos a puxou pelo braço, mas a luta interna entre a lealdade e o instinto de sobrevivência era brutal. Desculpe, Carlos, ela murmurou. Então, como se tudo tivesse sido orquestrado, um deles atirou. A bala roteou a sala e o tempo pareceu parar. Luciana se julgou e a figura encapuzada foi atingida, o corpo despencando no chão antes que ela pudesse gritar. Uma luz intensa explodiu no ar e as paredes pareciam tremer. Vamos! Carlos gritou novamente, mas ela estava paralisada, observando a figura caída. O que significava aquilo? O que realmente a sua avó tinha escondido? E Carlos? Quem ele era neste universo repleto de segredos? Você precisa decidir, Luciana. Ele forçou, tirando-a da sua confusão. Ela respirou fundo enquanto os homens se aproximavam. O peso da escolha pesava em seu peito, mais intenso do que qualquer ameaça externa. Ela deveria escolher entre seguir Carlos e descobrir a verdade, ou escapar, deixar esse mundo obscuro para trás. Em meio ao caos, a resposta não parecia clara. Mas o que Luciana não sabia era que atrás do capuz, o rosto da figura tinha murmurado algo antes de cair. Um nome que poderia desmoronar tudo o que ela pensava saber sobre sua avó, sobre quem ela realmente era. E enquanto a tensão aumentava, a palavra ecoava em sua mente, um eco irreversível na sua alma. Em meio ao caos que se desenrolava, Luciana ficou paralisada, absorvendo o impacto do que acabara de testemunhar. O corpo da figura encapuzada jazia no chão, e os homens encapuzados avançavam com olhares de predador. O tempo parecia ter desacelerado. As paredes abafavam os sons e o ar estava denso com a tensão. O que vamos fazer?
Carlos exclamou, puxando-a pela mão. Desespero impregnou sua voz. Precisamos sair agora! Como? Eles vão nos pegar! Luciana estava em choque. O mundo ao redor começava a girar. O que acabara de acontecer? E aquela figura? Quem era? O amuleto, o símbolo, tudo se misturava na sua mente. A porta dos fundos estava aberta e atrás dela a escuridão da noite parecia convidativa, mas ao mesmo tempo ameaçadora. Vem! Carlos a puxou, mas a hesitação a mantinha parada. O que mais ela precisava saber? O que mais sua avó escondia? E foi então que tudo explodiu. Um grito ecoou pelo ar, não era só de um dos homens encapuzados. Parecia vir de um lugar mais profundo, mais familiar. Luciana se virou, os olhos arregalados. O que? As palavras se perderam em sua garganta. Da escuridão da cozinha emergiu uma mulher, com um vestido simples, mas imponente, os cabelos grisalhos caindo sobre os ombros. E para o choque de Luciana, ela reconheceu aquela figura imediatamente. Vovó? A palavra escapuliu em um sussurro. O impulso de correr até ela quase a dominou, mas o olhar sério da mulher a fez hesitar. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar em segurança. Luciana! A avó gritou, mas seu tom não era de alívio. Era de urgência. Escute-me. Eles não são quem você pensa. Carlos também não. A frase caiu como uma bomba. Luciana gaguejou. O que você quer dizer com isso? O coração pulsava em seu peito. O mundo parecia girar enquanto tentava entender a nova realidade. Ele faz parte da seita, filha. A avó apontou para Carlos, cujos olhos se encheram de confusão e deslumbre. Você está em perigo. Não sou, Carlos balbuciou, ferido. Eu só queria protegê-la. Proteger ou manipular? A avó manteve o olhar firme. Luciana, você deve acreditar em mim. Aqueles que estão atrás de você são perigosos. Não são apenas buscadores de conhecimento. Eles têm outra agenda. Luciana piscou, sem saber em quem confiar. O que ela realmente sabia sobre Carlos? O que sua avó tinha escondido por anos? Mas e o manuscrito? O que ele tem a ver com tudo isso? O nó na garganta apertava mais forte. O grupo de homens encapuzados se aproximava, marchando com determinação, como se o tempo estivesse se esgotando. E a presença da avó era intensa, mas também incomum. O manuscrito pertence a você, não a eles. É a chave para algo muito maior do que você imagina. Como você sabe disso? Luciana gritou confusa. Porque sou eu quem realmente controla o que está por vir. A determinação transformando sua fragilidade aparente. Você tem a mesma linhagem que eu, Luciana. O manuscrito é nosso legado. Eles querem tirá-lo de você. E a única forma de manter você segura é... Nesse momento, um dos homens encapuzados falou, interrompendo a cena. Basta! Nós sabemos que ela é especial. Não temos mais tempo. Então uma luz ofuscante surgiu de trás deles, revelando um grande símbolo, uma roda de símbolos místicos sob uma luz pálida. Uma energia percorreu o ambiente, e Luciana sentiu isso. A conexão, a verdade pulsando. Vovó, você me deixou sem saber tudo isso durante anos. O desespero em sua voz ecoava. Por que não me contou antes? Porque eu carregava o peso de proteger você, a avó gritou. Agora com lágrimas nos olhos. Mas agora é hora de você decidir. A verdade é, você não é só uma simples tradutora. Você é uma guardiã. Os homens encapuzados avançaram e Carlos gritava, não a leve, eu sei como protegê-la. Luciana ficou ali, sem saber da dor que se formou. O que Carlos realmente sabia? Seria a verdade de sua avó uma maldição ou uma bênção? Com o coração acelerado, ela olhou para os encapuzados, em busca de respostas em meio à escuridão. E a pergunta ecoava, perturbadora como um eco de tempestade.
a pé onde ela iria para descobrir a verdade. Com sua avó revelando um segredo devastador e Carlos começando a mostrar seu verdadeiro lado, tudo estava mudando rapidamente. E em um instante, a escolha de Luciana se tornaria a chave para seu futuro. Luciana estava parada, de olhos fixos na figura da avó, tentando processar tudo. As palavras da mulher ecoavam na sua mente, confusas e carregadas de urgência. Era como se o mundo estivesse girando em torno dela e a realidade estivesse escorregando, olhando para Carlos. O desespero estampado no rosto dele formava um nó em sua garganta. Havia algo mais. Algo nessa história não se encaixava. Os homens encapuzados estavam se aproximando, um rosnado de violência inevitável. O coração de Luciana disparou, seus instintos de sobrevivência gritando para que ela fugisse. Então, coisa mais estranha aconteceu. Um deles, que parecia ser o líder, olhou fixamente para ela, e algo em seu olhar a congelou. Era como se ele estivesse reconhecendo de algum lugar. Então, o líder levantou uma mão, e o grupo parou em um movimento coordenado. Não se preocupe, Luciana. Nós não estamos aqui para te machucar. Ainda. A voz dele tinha um tom diferente. Lembra-se de algo que parecia familiar. E então ele disse: você é mais do que apenas uma guardiã. É essencial. A confusão se transformou em um misto de raiva e medo. O que você sabe sobre mim? Luciana exigiu, a determinação crescendo dentro dela. A figura encapuzada esboçou um sorriso e a tensão no ar parecia estalar. Porque sua avó não é quem você pensa que ela é, ele continuou. Ela escondeu segredos que não só afetam você, mas todo o nosso clã. E você está no centro de tudo. A avó dela palpitava, os olhos refletindo um desespero crescente. Você está errado, Eric. Não a coloque nesse meio. A culpa é minha, por não protegê-la. Culpa não muda o fato, Eric retrucou, cortando as palavras. Ela tem poder, e agora você vai decidir o que fazer com isso. Então, com um movimento brusco, ele girou o corpo e em um instante tirou um objeto do bolso, revelando um pequeno amuleto. Era igual ao que estava ao redor do pescoço da avó de Luciana. Não! Luciana gritou. O que você fez? Eric piscou rapidamente e a atmosfera virou. Ela fez um pacto, Luciana. O mesmo que você fará se não se afastar desse caminho. O silêncio se estendeu e o peso das palavras de Eric caiu como uma pedra. A avó de Luciana não era a mulher sábia e protetora que sempre a ajudou. Ela estava vinculada a algo muito mais sombrio. E Carlos estava coado, também preso em um emaranhado de mentiras. Luciana, eu não sabia. Carlos gaguejou, as cores do rosto pálidas. Eu pensei que estava tentando te proteger. Proteger? Luciana cuspiu. Você não sabia de nada. E agora, Eric, o que você quer de mim? Sua voz estava tremendo, entre raiva e medo. O manuscrito não deve cair em mãos erradas. O verdadeiro poder que sua avó possui deve ser controlado. E você, Luciana, você é a chave para isso. Você tem que escolher continuar o legado ou destruir o que sua avó criou. Ele inclinou a cabeça, como se a avaliasse. A escolha é sua, mas saiba que se você não o fizer, as consequências serão horríveis. Então, o que parecia ser um choque se transformou em um pânico inquietante, uma incerteza inegável. O que a avó tinha escondido? Luciana virou-se para ela, lágrimas misturando-se com o pânico. Vovó, o que você fez? A pergunta escapuliu enquanto o tremor das suas mãos aumentava. Você não entende, Luciana. Era para a sua proteção. A avó murmurou, mas era tarde demais. A verdade estava revelada e o fundo de mar na mente de Luciana começava a se agitar. O chão começou a vibrar
E uma luz vermelha começou a emanar do amuleto em Eric. Era como se tudo ao redor estivesse prestes a explodir. A avó tentou se mover em direção a Luciana. Corra, minha filha! Agora! O grito dela foi cortante como vidro. Mas antes que pudesse reagir, o chão se rompeu sob seus pés. Um estrondo ensurdecedor que encheu o ar, e o chão cedeu, levando Luciana para o abismo profundo. Na queda, sua mente girou em um redemoinho de pensamentos caóticos, perguntas e surpresas. Como em pesadelo, a única coisa que ela conseguiu pensar era: tudo o que ela sabia estava prestes a mudar mais uma vez. O que havia acontecido com sua avó? Quem era realmente Carlos? E o que Eric realmente queria dela? Ela sentiu a queda se aprofundando, a escuridão cercando-a enquanto a consciência de que tudo tinha mudado completamente a consumia. A verdade esperava lá embaixo, mas quem saberia se era uma verdade libertadora ou uma armadilha mortal? A escuridão a cercou enquanto Luciana caía. A sensação de queda parecia interminável, como se o chão estivesse a quilômetros de distância. Seus pensamentos acelerados fitavam em sua mente. Enquanto a imagem da avó e de Carlos se afastava, então tudo mudou em um segundo. Um brilho intenso a envolveu e de repente a queda cessou. Luciana estava de pé em um ambiente desconhecido, uma sala vastamente iluminada com paredes de pedra fria. O ar estava carregado, pulsando com energia. Ela se sentiu diferente, como se estivesse fora do seu próprio corpo. O coração dela disparou e a percepção de perigo não a deixava. Luciana! Uma voz familiar ecoou e ela se virou. Era Carlos, mas ele não parecia o mesmo. A expressão dele exibia uma mistura de medo e admiração. Você está bem? Eu não sei. O que aconteceu? Onde estamos? A voz dela tremia. A realidade era confusa e a adrenalina fervia em suas veias. Você é diferente. Você sentiu isso? Carlos disse, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Você se ativou. Ativou? Do que você está falando? Luciana se sentiu no limite do desespero. Sobre a linha de sangue, sobre seu legado. Carlos começou a explicar, mas Eric, o líder encapuzado, entrou na sala, interrompendo os dois. Finalmente, disse ele, com um sorriso astuto, a guardiã despertou. Luciana congelou. O que ele queria dizer com isso? Algo estava errado. Quase como uma onda de desconfiança subindo por seu corpo. O que você quer de mim, Eric? Você sabe, não sabe? O seu poder vem de sua avó. E é um potencial que você não pode ignorar. Ele deu um passo à frente, e seus olhos brilhavam. Mas há algo que você não sabe. Seu sangue não é apenas de uma guardiã. Você é a última de uma antiga linhagem de reis e rainhas, Luciana. O mundo dela desabou. Os ecos das verdades não ditas a atingiram ao mesmo tempo. Sua avó não era apenas uma mulher com segredos, mas uma parte de uma linhagem real? Isso é loucura! Você está mentindo! Olhe para si mesma, Luciana. Eric exclamou, os braços abertos, como se tentando revelá-la. Isso é o que você é. E seu poder está crescendo. A conexão com a cidade perdida, com aquele manuscrito, isso está além da compreensão de muitos. Você é a chave para liberá-los. A chave para nosso mundo. E aqueles que buscavam o manuscrito agora querem você. Carlos olhou para Eric com pavor. Você não pode fazer isso. Ela precisa de tempo. Mas a angústia de Luciana ecoava por seu coração. Era muita informação de uma só vez. Então o estrondo cortou o ar. As paredes vibraram com força. A sala começou a tremer. Não pode ser! Eric gritou, e a face dele se transformou em um quadro de pânico. Luciana sentiu uma dor aguda no peito, e de repente as memórias começaram a inundá-la. Flashbacks do passado, sombras de sua avó,
suas palavras enigmáticas. Algo profundamente guardado dentro dela despertava. Então, no ápice da dor, algo tomou forma. Uma luz, uma força, não dela, mas de dentro, formando-se como uma tempestade. Era um poder ancestral que ela nunca soube que possuía. As portas se abriram de uma maneira violenta e seus olhos se arregalaram quando viu. Na entrada, uma multidão de figuras encapuzadas. Mas não eram só homens, havia mulheres, todas com amuletos semelhantes ao da avó. Um grito passou pela sala. Uma voz poderosa do meio da multidão ressoou. Ela é nossa! Não deixem que ela escape! Com a revelação, Luciana sentiu seu corpo vibrar. O que era aquilo? Uma força. As figuras estavam lá e com elas. Algo que mudava seu entendimento de tudo. As memórias da avó, do pacto, do segredo, o que mais ela escondia. Luciana estava em um ponto crítico. O que significava ser a guardiã e a verdade sobre sua linhagem real? Enquanto o pânico se espalhara, ela finalmente compreendeu uma coisa. Não era apenas sobre o manuscrito. Era sobre quem ela realmente era. E a luta não seria apenas por seu legado, mas para descobrir a verdade que definiria seu destino. E a pergunta assolava: quem realmente a protegeria e quem a trairia? Antes que pudesse perceber o que acontecia, a sala tremeu novamente e o chão começou a se abrir. A distorção não era mais uma queda, mas uma nova oportunidade. E enquanto ela se preparava para dar o próximo passo, a revelação final irrompeu em sua mente. O que sua avó realmente fez naquele passado distante ainda poderia mudar tudo. A escuridão a cercou enquanto Luciana caía. A sensação de queda parecia interminável, como se o chão estivesse a quilômetros de distância. Seus pensamentos acelerados fritavam em sua mente, enquanto a imagem da avó e de Carlos se afastava rapidamente. O que aconteceria se ela não conseguisse voltar? Então, tudo mudou em um segundo. Um brilho intenso a envolveu, e de repente a queda cessou. Luciana estava de pé. O ar estava carregado, pulsando com energia. Ela se sentiu diferente, como se estivesse fora de seu próprio corpo. O coração dela disparou, e a percepção de perigo não a deixava. Luciana! Uma voz familiar ecoou, e ela se virou. Era Carlos, mas ele não parecia o mesmo. A expressão dele exibia uma mistura de medo e admiração. Você tá bem? Eu não sei. O que aconteceu? Onde estamos? A voz dela tremia. A realidade era confusa e a adrenalina fervia em suas veias. Você é diferente. Você sentiu isso? Carlos disse, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Você se ativou. Ativou? Do que você está falando? Luciana se sentiu no limite do desespero. Sobre a linha de sangue, sobre seu legado. Carlos começou a explicar, mas Éripe, o líder encapuzado, entrou na sala, interrompendo os dois. Finalmente, disse ele, com um sorriso astuto. A guardiã despertou. Luciana congelou. O que ele queria dizer com isso? Algo estava errado. Quase como uma onda de desconfiança subindo por seu corpo. O que você quer de mim, Eric? Você sabe, não sabe? O seu poder vem de sua avó, e é um potencial que você não pode ignorar. Ele deu um passo à frente, e seus olhos brilhavam. Mas há algo que você não sabe. Seu sangue não é apenas de uma guardiã. Você é a última de uma antiga linhagem de reis e rainhas, Luciana. O mundo dela desabou. Os ecos das verdades não ditas a atingiram ao mesmo tempo. Sua avó não era apenas uma mulher com segredos, mas uma parte de uma linhagem real. Isso é loucura! Você está mentindo! Olhe para si mesma, Luciana! Eric exclamou, os braços abertos como se tentando revelá-la. Isso é o que você é, e seu poder está crescendo.
a conexão com a cidade perdida, com aquele manuscrito. Isso está além da compreensão de muitos. Você é a chave para liberá-los, a chave para nosso mundo. E aqueles que buscavam o manuscrito agora querem você. Carlos olhou para Eric com pavor. Você não pode fazer isso. Ela precisa de tempo. Mas a angústia de Luciana ecoava por seu coração. Era muita informação de uma só vez. Então um estrondo cortou o ar. As paredes vibraram com força. A sala começou a tremer. Não pode ser, Eric gritou. E a face dele se transformou em um quadro de pânico. Luciana sentiu uma dor aguda no peito. E, de repente, as memórias começaram a inundá-la. Flashbacks do passado, sombras de sua avó, suas palavras enigmáticas, algo profundamente guardado dentro dela despertava. Então, no ápice da dor, algo tomou forma. Uma luz, uma força, não dela, mas de dentro, formando-se como uma tempestade. Era um poder ancestral que ela nunca soube que possuía. As portas se abriram de uma maneira violenta e seus olhos se arregalaram quando viu. Na entrada, uma multidão de figuras encapuzadas. Mas não eram só homens. Havia mulheres, todas com amuletos semelhantes ao da avó. Um grito passou pela sala. Uma voz poderosa do meio da multidão ressoou. Ela é nossa! Não deixem que ela escape! Com a revelação, Luciana sentiu seu corpo vibrar. O que era aquilo? Uma força. As figuras estavam lá, e com elas, algo que mudava seu entendimento de tudo. As memórias da avó, do pacto, do segredo. O que mais ela escondia? Luciana estava em um ponto crítico. O que significava ser a guardiã e a verdade sobre sua linhagem real? Enquanto o pânico se espalhara, ela finalmente compreendeu uma coisa. Não era apenas sobre o manuscrito. Era sobre quem ela realmente era. E a luta não seria apenas por seu legado, mas para descobrir a verdade que definiria seu destino. E a pergunta a assolava: quem realmente a protegeria e quem a trairia? Antes que pudesse perceber o que acontecia, a sala tremeu novamente e o chão começou a se abrir. A distorção não era mais uma queda, mas uma nova oportunidade. E enquanto ela se preparava para dar o próximo passo, a revelação final irrompeu em sua mente. O que sua avó realmente fez naquele passado distante ainda poderia mudar tudo. A luz brilhante a envolveu enquanto o chão se partia. Luciana estremeceu. Foi então que viu. Uma imagem se destacava como uma visão clara. Era sua avó, não como uma senhora tímida, mas com um semblante decidido e um brilho poderoso nos olhos. E em um instante tudo fez sentido. Eu não fui apenas uma guardiã, a avó disse, sua voz cortando a sala com clareza. Eu era a líder. E você, Luciana, deve entender que todo esse poder vem com um preço. Desconcertada, Luciana percebeu. O chão não se partia apenas, mas revelava um caminho, um abismo. As figuras encapuzadas estavam se movendo, e Eric começou a agir como que hipnotizado pela luz. E foi nesse momento que o verdadeiro chocante se desenrolou. Uma figura do fundo da sala, mais alta do que as outras, revelou-se. Era uma mulher, com uma presença intimidadora e um olhar que queimava. Com um gesto, ela levantou a mão e as figuras pararam com um silêncio com que não havia sido visto antes. Saia do caminho, Eric, a mulher ordenou. Nós sabemos o que você fez. O ambiente respirou e a tensão aumentou. O que você quer dizer com isso? Eric retrucou, o pânico voltando a invadi-lo. Você fez um pacto com sombras que nem imagina. Você não é o líder que todos acreditavam. Você foi facilmente manipulado. Luciana é o verdadeiro futuro e você está prestes a perder tudo. Luciana sentiu o mundo girar. Pacto? Sombras? O que você está falando? Sua cabeça estava uma confusão. As palavras da mulher cortavam sua mente.
Você tem a escolha, Luciana. O que sua avó fez era para proteger quem truqueava. E agora você pode decidir esmagar o legado de sombras ou se juntar a nós, restaurando a linhagem. Essa é a verdade. Olhando para Eric, Luciana percebeu que ele não era o mentor que achava ser. Ele tinha um lado sombrio, sempre teve. E a decisão pesava em seu coração. O que ela escolheria? Perder sua história ou recuperá-la e alterá-la para sempre? A luz a envolveu. As possibilidades eram infinitas, mas tão assustadoras. Ela poderia mudar tudo, ou se perder para sempre nessa jornada. Nesse instante, ela não sabia o que fazer. O segredo da avó, a realidade sobre Eric e as sombras do passado a ameaçavam. Cada decisão parecia uma armadilha, e enquanto os olhares de todos se voltavam para ela, a escolha não era apenas sua. Era um todo que podia desmoronar. Luciana estava parada, de olhos fixos na figura da avó, tentando processar tudo. As palavras da mulher ecoavam na sua mente, confusas e carregadas de urgência. Era como se o mundo estivesse girando em torno dela, e a realidade estivesse escorregando. Olhando para Carlos, o desespero estampado no rosto dele formava um nó em sua garganta. Havia algo mais. Algo nessa história não se encaixava. Os homens encapuzados estavam se aproximando. Um rosnado de violência inevitável. O coração de Luciana disparou, seus instintos de sobrevivência gritando para que ela fugisse. Então coisa mais estranha aconteceu. Um deles, que parecia ser o líder, olhou fixamente para ela, e algo em seu olhar a congelou. Era como se ele a estivesse reconhecendo de algum lugar. Você é diferente, ele murmurou, com um tom que a deixou em alerta. Luciana mal teve tempo de processar aquilo quando a sala começou a tremer, e uma força desconhecida pareceu surgir do centro do chão. Uma luz brilhante se materializou do nada, iluminando o espaço e ofuscando tudo à sua volta. Carlos gritou, tentando puxá-la para longe. Luciana, cuidado! Mas era tarde demais. A luz a envolveu de tal forma que a visão começou a escurecer, como se uma tempestade se formasse ao redor dela. Não se deixe levar por ele. As palavras da avó ressoaram em sua mente. Então a luz começou a pulsar, e cada batida ecoava como um tambor em seu coração. Luciana sentiu uma conexão inexplicável com o que estava acontecendo. Era como uma chamada profunda em sua alma, algo que ela não podia ignorar. Subitamente, a luz se apagou, e tudo ficou em um silêncio sepulcral. O líder enfiou a mão no manto e, antes que pudesse reagir, puxou algo que fez os homens ao seu redor recuarem. Uma adaga brilhante, coberta por runas antigas. Ela era familiar, a mesma cerâmica que estava nos desenhos do manuscrito. Você não sabe o que está prestes a fazer, ele disse, desviando o olhar entre Luciana e a avó. Você é a chave do nosso poder. Antes que pudesse assimilar. A figura que parecia a mãe da avó surgiu de uma sombra escorregadia atrás do grupo. É ela! É ela! Gritou. É você, minha neta! A voz dela ecoou no ar, forte e tão familiar que Luciana sentiu um frio na espinha. Todos na sala se voltaram para Luciana, os olhos fixos, cheios de expectativa. Você tem que fazer a escolha certa. Lembre-se do que eu ensinei. O que está acontecendo? Luciana gritou, suprimindo o medo que se acumulava dentro dela. Que vocês estão escondendo de mim? Você deve escolher, Eric repetiu, e o seu tom tomou um ar de urgência. Você pode se juntar a nós, Hermione. E ao dizer isso, ele se inclinou como se chamasse alguém que estava ao seu lado, revelando uma terceira figura, sua avó. Ou melhor, a mulher que se parecia com a avó, mas cujo semblante agora parecia distorcido. A verdadeira linha da herança solar. Era a mulher que Luciana sempre conheceu,
mas ela agora tinha um brilho maligno. Eu sou a verdadeira guardiã. E você, Luciana? Ela sorriu, mas o sorriso era vazio. Você é apenas um substituto. O chão começou a tremer mais uma vez. As luzes piscavam e pessoas gritavam, mas algo em Luciana se virou. O que ela pensava ser sua avó estava se revelando como a fonte de todo aquele terror. Uma onda de incredulidade a atingiu. Cada palavra cortava seu coração. Você não é minha avó, você é uma impostora. Nesse momento, o silêncio engoliu tudo de novo. A figura sorriu, mas agora com um olhar totalmente diferente, como se estivesse se transformando. Ah, minha querida Luciana, você tem tanta razão. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou o que sempre fui. O poder que você carrega é meu. E você, minha neta, será minha melhor aliada. As palavras dela ressoaram na sala como uma bomba. Carlos olhou para frente, os olhos arregalados de horror. Não, isso não pode ser verdade. A verdade, como uma lâmina afiada, cortou através da confusão. Luciana sentiu seu mundo desmoronar. E em um último momento de clareza, o poder despertou dentro dela. Agora a escolha não era mais sobre a linhagem, mas sobre a alma. Ela estava lutando por quem realmente era. E talvez a verdadeira batalha estivesse apenas começando. E quem realmente era sua avó? O que seria necessário para se libertar dessa manipulação? A luz da adaga começou a brilhar intensamente, e Luciana percebeu que o verdadeiro teste já estava em andamento. Era hora de decidir: se aliar ao que estava escondido ou lutar contra tudo o que acreditou saber. E lá, no fundo, a pergunta ecoava: o que seria daquela escolha? Luciana estava paralisada, em choque, sua mente girando. A figura diante dela, que parecia ser sua avó, agora ninguém sabia seu nome verdadeiro. Revelava uma teia de mentiras que parecia impossível. As figuras encapuzadas que a cercavam mantinham um silêncio respeitoso. O ambiente estava elétrico. Você não é minha avó. A voz de Luciana saiu mais alta do que esperava, carregada de incredulidade. Ela olhou para Carlos, em busca de apoio, mas os olhos dele estavam fixos na mulher, expostos a uma nova realidade. A tensão era palpável. Você é apenas uma substituta, a mulher disse, e a frieza de sua voz fez o estômago de Luciana revirar. A sala, antes cheia de murmúrios e pressentimentos, agora ficou em silêncio tenso. O poder pulsante da adaga na mão do líder aumentou, iluminando a escuridão como uma chama, prestes a devorar tudo ao seu redor. Eric, que até aquele momento tinha sido um desesperado pregador de seus planos, agora se endireitou. O que você realmente é, Luciana? Uma peça nesse jogo de poder, ou você vai recusar o legado? Ele ergueu a adaga como se estivesse disfarçando um potencial maligno. Nessa batalha, podemos ser aliados ou inimigos. Percebendo que não tinha opções, Luciana gritou: não quero me juntar a vocês. Não sou uma peça de xadrez. Mas suas palavras soaram despejadas. A figura à sua frente sorriu. Era a primeira vez que seu olhar parecia genuíno, talvez até um pouco materno. Você não tem escolha. A escolha foi feita por você muito antes de nascer. Então você admite que manipularam minha vida? Você e esses monstros! A voz dela falhou, mas Luciana se manteve firme, apesar do nó na garganta. A mulher riu, uma risada amarga que ecoou pela sala. Não sou a vilã dessa história, minha querida. Você foi criada sob o manto da proteção, sob a promessa de que um dia iria se unir ao nosso legado. E quanto mais você reluta, mais forte se torna a verdade.
De repente, as paredes começaram a tremer ainda mais e o chão dividiu-se com um imenso barulho. Luciana viu algo se aproximar, uma sombra que parecia tomar forma. A cidade perdida! Alguém gritou, mas as palavras se perderam em meio ao caos. Então, como um evento sobrenatural, a sombra disparou em direção a Luciana. Era uma onda de energia que correu por seu corpo, atravessando seu peito e a fazendo sentir uma conexão profunda, como se houvesse um eco de tempo e espaço dentro dela. Os encapuzados recuaram e a figura da avó verdadeira, com um olhar de pânico, gritou: Luciana, controle isso! E foi quando tudo virou de ponta cabeça. Luciana ficou paralisada enquanto uma visão a consumia. Um instantâneo de figuras falando em sussurros, baleando em um ritual. Olhos ardentes se voltando para ela, rostos reconhecíveis. E no centro, sua avó, não como a guardiã, mas como a vilã que estava manipulando tudo desde o início. Isso não é possível! Luciana gritou, enquanto o chão parecia tremular sob seus pés. Como você pôde, vovó? O silêncio se instalou novamente. O barulho do tremor desapareceu, e o que restou foi a sua avó, com um brilho infernal nos olhos, sem mais segredos a esconder. Você vai entender. Você é a escolha, Luciana. Sempre foi. Carlos, com a respiração ofegante, não conseguiu engolir o que acabara de ouvir. Tudo isso é uma mentira, murmurou, os olhos queimando de fúria. Você não pode ser uma traidora. E quando Luciana começou a avançar em direção à figura que sempre a amou, ouviu um grito estrondoso. Um dos encapuzados, o que segurava a adaga, cravou-a no chão e a luz dela começou a formar um portal, puxando a energia em sua direção. Uma força voou, atingindo Luciana em cheio, fazendo-a voar para trás e desmoronar ao chão. Você não pode fugir, Eric gritou. Mas antes que ela pudesse recuperar o fôlego, a superfície do portal começou a girar, revelando uma cena que lembrava o passado. Sua avó com símbolos ancestrais, rituais manchando o chão. Luciana ficou paralisada, a dor pulsando por todo o seu corpo. Não! O que vocês fizeram? Isso não pode ser verdade. Mas a resposta estava ali. Os reais traidores, as verdadeiras sombras, estavam em sua própria linhagem. Uma força estava se formando a partir daquela revelação, e a lealdade de todos ao redor dela parecia explodir com a carga emocional. No auge desse caos, uma voz gélida ressoou na sala. Deixa, Luciana. Você é mais poderosa do que imagina. O seu futuro não é apenas um legado, mas uma escolha que pode mudar tudo. Resta saber, você vai aceitá-lo ou lutar contra? E nesse momento, quando cada coração parou para ouvir, a pergunta pairou no ar. Com tudo o que havia descoberto, Luciana estava prestes a tomar uma decisão que alteraria não só sua vida, mas todo o conceito do que conhecia sobre sua história. E quando as luzes começaram a piscar novamente, a verdade do legado parecia mais distante do que nunca, enquanto a sala se preparava para desmoronar. Luciana estava paralisada, sentindo que o chão sob seus pés se desvanecia. A figura sombria à sua frente, que sempre acreditou. Você não é minha avó! Gritou, a voz ressoando em desespero. Luciana, a mulher sorriu, mas não havia amor em seu olhar. A verdade é que você foi escolhida. É a única que pode unir nosso legado e restaurar o que foi perdido. Escolhida para quê? Luciana sentia uma tensão crescente, a respiração ofegante enquanto o perigo a cercava. O poder pulsava ao seu redor, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ela procurou Carlos e encontrou um olhar de perplexidade e medo. Você não pode confiar nela, ele repetiu calmamente. Ela está usando você. Não a deixe manipular as suas emoções. A figura da avó se aproximou. A adaga na mão do líder brilhava. A escolha é sua, Luciana.
Você pode se tornar a verdadeira guardiã. O poder que corre em suas veias é seu, nascido para isso. Todo esse legado está à sua espera. Nesse segundo, a sala tremeu, como se o próprio espaço estivesse respondendo à decisão que Luciana deveria tomar. A dor em sua cabeça crescia e as memórias invadiam sua mente. Visões de sua avó, a cidade perdida e a sombra do que poderia ser fácil, mas também sombrio. Se você apenas se juntar a nós, tudo pode ser diferente. Eric insistiu, mas a urgência em sua voz a fez perceber algo mais profundo. A última sombra sobre sua avó começou a desfocar enquanto a verdadeira luz começava a acender dentro dela. Não! Gritou Luciana, tomada pela decisão. Eu não sou uma peça desse jogo. E em um impulso feroz, ela estendeu a mão e sentiu uma onda de energia fluir. O poder ancestral se agitou dentro dela, e a luz da adaga explodiu em um espetáculo de cores. O chão começou a se abrir outra vez, e os murmúrios dos Incap. Luciana, você está criando um portal. Carlos a encorajou, seus olhos brilhando com um brilho inesperado. Use isso! A sala tremeu ainda mais enquanto Luciana canalizava aquele poder. Em um flash, viu a cidade perdida, seus sussurros dispersos, e percebeu que a verdade não estava apenas em um legado sombrio, mas em uma linhagem de luz. E enquanto Eric tentava se aproximar, a energia crescia, escaneando a todos na sala. Aqueles que buscavam a escuridão recuaram, incapazes de suportar a luz. Isso é apenas o começo. A mulher, a impostora, gritou de forma fatalista, mas o poder de Luciana era avassalador. Em um instante, ela girou o corpo e o portal se expandiu, engolindo o ambiente ao redor, fazendo as figuras desapareçam em um furor de sombras. Corra, Luciana! Carlos gritou, e com um salto, ambos se lançaram no que parecia ser um novo horizonte. O portal se fechou atrás deles, e quando a luz diminuiu, eles se viram em um campo vasto e florido, o lugar que Luciana reconhece. O mistério ao redor de sua avó e das figuras encapuzadas agora ferveu em uma nova alma. Agora o que fazemos? Carlos perguntou, o medo ainda evidente. Luciana sorriu, um brilho cansado nos olhos, mas uma determinação crescia. Agora nós buscamos a verdade. Meu passado não me definirá mais. Eu sou aquilo que farei a seguir. E com isso, os dois se dirigiram em direção ao desconhecido, buscando a resposta que poderia acender a história e encontrar seu verdadeiro lugar a despeito de qualquer legado sombrio. E agora, meus amigos, não se esqueçam, se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não esperem nem mais um segundo para comprar.